Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez venho aqui abraçá-los, dizer que é muito satisfatório esse momento, né, esse nosso encontro para debatermos aí alguns conteúdos, tá bom? E queria também agradecer a participação de vocês e pedir, solicitar que participem mais também nas entregas, nas dúvidas, né, na hora de interagir, né, na hora de perguntar, somente nos conteúdos agora de língua portuguesa e literatura. Acredito que redação a gente consegue sanar até melhor essas dúvidas no próprio vídeo, né? Mas em relação à literatura e língua portuguesa, é muito importante a gente poder tirar essas dúvidas o quanto antes, tá bom? Bom, vamos lá. Semana passada nós trabalhamos pré-modernismo em literatura, ok? Eu vou corrigir o exercício que vai da página 5 até a página 13, tá bom? Então vamos lá. Até a página 13, é só verificar aqui, até a página 12, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Peguem aí na página 5, tem um texto aqui sobre o Antônio Conselheiro. Quem não sabe, Antônio Conselheiro era o líder, tá, do povoado ali de Canudos, onde houve aquela guerra entre o exército brasileiro e o povo de Canudos, ok? Que é retratado no livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Beleza. Aí é o seguinte, o autor J.J. Veiga, ele fez uma história a partir dessa história dos Sertões, né? Ele mudou aí o destino final da narrativa, ok? Então olha só, vocês leram esse trecho, aí a pergunta número 1 diz assim: nesse romance o escritor J.J. Veiga parte de um fato que efetivamente ocorreu para criar sua narrativa, ok? Que é justamente o povoado de Canudos e tudo mais. Isso aconteceu, reconstituindo os momentos finais da Guerra de Canudos. A história é transformada e o líder dos revoltosos, Antônio Conselheiro, não é assassinado. Na história, na narrativa real mesmo de Os Sertões, ele foi assassinado, tá, gente? Pelas tropas do Exército da República, mas sim escapa com um pequeno grupo de fiéis, ou seja, a única mudança foi essa, tá bom? Que elementos presentes no início da narrativa indicam uma articulação entre o fato histórico real e a ficção? Bom, a referência ao momento da partida do grupo que levava Conselheiro para longe da batalha. A menção ao momento do dia e data, fim da tarde de 2 de outubro, tá bom? Funciona como uma localização histórica a partir da qual o trecho da narrativa ficcional tem início. Então, ele coloca essa data 2 de outubro, né, como uma data real. A partir dali, ele começa a trabalhar a ficção, ele começa a modificar a narrativa, tá bom? Beleza? Muito bem. Olha só o que nós temos aí agora. Letra B. No trecho, o narrador do romance assume qual ponto de vista em relação aos fatos? Então, olha só, gente, o que nós temos aí? O narrador dá destaque ao grupo dos fugitivos, deixando a batalha em segundo plano. Então, ele dá foco aos fugitivos, que é o grupo de Canudos, o grupo do Antônio Conselheiro. Letra C. Localize o termo usado pelo narrador para nomear a tropa do exército que lutou contra os seguidores de Antônio Conselheiro. Então, o termo usado é federais, tá, gente? São os federais, porque como é o exército, essa maneira de nomear os adversários indica que no contexto indica o que no contexto da Batalha de Canudos? Vamos lá, vamos responder. E isso acusa, gente, de um massacre histórico, porque os oficiais não eram para destruir aquele povoado de Canudos. Então, mostra também uma crítica aí em cima, tá bom? Letra D. Em mais de uma ocasião, o narrador chama os seguidores de Antônio Conselheiro, que ficaram no campo de batalha, de guerreiros. A essa designação pode-se atribuir um sentido positivo ou negativo no romance. Justifique sua resposta. Gente, tem um sentido positivo, né? Porque são aqueles que ficaram ali, permaneceram naquele lugar, resistindo às tropas, né, federais, as tropas do exército, ok?
2. Na sequência, na segunda parte do texto, o narrador descreve a natureza da terra para a qual os refugiados se dirigiram. Pode-se dizer que, segundo o narrador, olha só, aí é uma questão, né, objetiva. Então o que acontece? Letra B, gente. Alguns dos itens necessários para a sobrevivência poderiam ser encontrados naquele local. No entanto, as pessoas precisariam se adaptar, pois alguns itens essenciais não seriam encontrados. Vocês lembram que no texto ele fala que a água tem numa parte, só que é 1 hora de caminhada até onde eles se refugiaram para encontrar essa água. Então, né, teria que se deslocar aí para ter esse elemento tão importante, principalmente para a situação em que eles viviam, né? Estavam fugindo da batalha, fugindo do exército. 3. Abrindo mão do sal, da rapadura e do café, se fosse preciso também do fumo, que afinal não é nenhum sustento, dizem até que tira sustento. O narrador, ao listar alguns itens que as pessoas que sobem a serra estão acostumadas a consumir, interrompe sua listagem para fazer uma consideração. Que consideração é essa e a que gênero textual essa forma de falar se assemelha? Olha só, o narrador faz essa consideração sobre o fato de que o fumo não é algo que nutre, né? não é sustento, tira, né, o sustento, tira as forças, né, das pessoas, tá bom? Então, gente, essa fala aqui, dizem até que tira o sustento, lembra o quê? Os gêneros populares, né, os contos populares, tá bom? 4. No trecho final, quando as pessoas manifestaram alguma preocupação com a situação do arraial e dos guerreiros que enfrentaram o exército, Antônio Conselheiro faz uma advertência. Letra A. Qual é essa advertência? O que ela significa? Ele fala que é o momento de cuidar da casa interior, né? Cuidar do eu, certo? E deixar as outras coisas para lá. B. Por que as pessoas tiveram uma reação de incompreensão em relação à fala de Conselheiro? Porque é o seguinte, as pessoas de Canudos, gente, eram pessoas humildes, eram pessoas que não tinham tanto estudo, ok? Então elas entenderam de forma literal, que era a hora de cuidar da casa. Só que naquele lugar onde eles estavam não tinha habitações, então eles ficaram, não tinham casas, né? Então eles ficaram, como que a gente vai cuidar da casa se nossa casa está lá, em Canudos, e a gente está refugiado aqui num lugar onde não tem casa? Então eles não conseguiram compreender isso, beleza? C. Com base na reação das pessoas, como era a relação entre o que o líder Antônio Conselheiro falava e a forma como seus seguidores entendiam? Gente, dá para perceber que o nível do Antônio Conselheiro era bem mais alto, né, o grau de instrução. Então, às vezes ele não era compreendido, porque o que ele falava era às vezes até de forma literária. Então, as pessoas não tinham um senso de compreensão, beleza? 5. Aqui, a letra A, assim, o romance A Casca da Serpente, como foi dito, retoma um acontecimento histórico considerado emblemático para a constituição da República do Brasil, a Guerra de Canudos. Nesse evento, o conflito entre o Brasil progressista e rico, que desenvolvia na região sudeste do país, e um Brasil atrasado e pobre, localizado no interior da nação, se tornou insustentável, desencadeando a batalha entre o poder republicano e o povo sertanejo que se rebelou contra o poder político central. Isso é muito importante, tá? Isso é o reflexo do pré-modernismo. Nós explicamos aí na aula passada. Esse romance foi publicado em 1989. Portanto, mais de 100 anos depois dos acontecimentos de Canudos. Olhem que interessante. Letra A. Por que, em sua visão, o escritor retoma esse acontecimento como ponto de partida para a escrita de uma obra literária? Olha só, gente. É importante ver que esse momento histórico faz parte, obviamente, da disciplina de história, obviamente, e é um fato histórico importante para mostrar como a situação do Brasil era naquela época, e como ela se reflete hoje, porque a gente tem muito disso ainda. Então, gente, você perceber que falar sobre questões sociais, questões históricas, ajudam a entender o que se passa hoje, beleza? Muito bem. Letra B.
Pode-se dizer que o texto de J.J. Veiga se propõe a uma espécie de investigação social do Brasil, ou seja, preocupa-se em expor, certo? De modo realista a vida difícil de uma parcela da população brasileira? Sim, claro, né? Nós estamos discutindo isso. O povo de Canudos era um povo totalmente humilde, não deveria ter essa batalha entre o exército, que é totalmente equipado, totalmente preparado para isso, contra um povo, né, que não tinha ali praticamente nada, né? Nada que eu digo assim, de armamento para revidar. Questão 6. Observe a pintura e indique ao menos 2 elementos que aproximam do trecho lido de A Casca da Serpente. Essa imagem aqui mostra aí, né, gente, uma pessoa simples, certo? Pertencente à camada pobre da população e, obviamente, uma presença realista aqui, porque ele está trabalhando, né, com essas roupas humildes, né, as expressões ali já de cansado, certo? O próprio cenário mostra aí um local humilde, então isso tem muito a ver com o pré-modernismo. E agora nós vamos lá para a página, só um minutinho, página 10, tá, gente? Página 10, aqui ó, página 10, beleza? Olha só, muito bem. Primeira questão, lê as seguintes afirmações sobre o pré-modernismo, aí vocês já leram. E qual é a resposta correta aí, gente? Então a resposta correta, gente, a letra E, nenhuma, tá bom? Porque nenhuma dessas assertativas aqui diz respeito ao pré-modernismo. Todas possuem ali uma convicção errada. O pré-modernismo é considerado um movimento literário que advindo, não é considerado, né, uma questão relacionada ali à escola literária, né? Advindo a junção entre a crítica social do realismo e a preocupação formal do parnasianismo. Predominou no campo das letras brasileiras até o surgimento do modernismo em 1922. Tá bom? Então, olha só. 2. A arte clássica, ainda que de modo sutil, foi o modelo segundo o qual se consolidou a literatura pré-modernista. Não, de forma alguma. Então, todas têm um item que está aí incorreto. 2. Leia estas fotografias e mostram duas faces distintas do Rio de Janeiro, capital da República Brasileira no século XX. Certo? Aqui. Letra A. Considerando que as duas imagens retratam a mesma cidade aproximadamente na mesma época, que contrastes é possível estabelecer dos pontos de vista econômico e social? Gente, mostra aí a questão do desenvolvimento do centro urbano, né, o centro urbano sendo ali desenvolvido com comércio, né, os carros aqui aparecendo, avenidas largas, bonitas, arborizadas, enquanto que acontece aqui nas favelas ou nos cortiços, né, casas, né, umas sobre as outras, né, totalmente desestruturadas. Aqui o caminho onde elas passam totalmente desestruturado, sem nenhuma, dá para ver que sem nenhum saneamento básico. Aqui ó, o esgoto ó, passando por aqui. Então mostra uma desigualdade social muito grande naquela época e que até hoje persiste, né? B. De que modo essas imagens podem ser associadas à produção literária do pré-modernismo? É o choque de realidade, né, gente? O pré-modernismo ele vem para apresentar esse choque de realidade, de falar, ó, não está nada certo, né? Tem um problema aí que é justamente essa desigualdade, beleza? Aí o texto na página 11 tem a questão 3, que é o texto do João do Rio, né? Se você respondeu assim a letra A, né, de que os tipos sociais podem ser agrupados entre os que o narrador nomeia como gente boa, né, entre eles os poetas nefelibates, e os que associam a miséria, dos gananciosos aos oprimidos, ok? Na letra B, a questão mais pessoal, né? Para você, a descrição feita por João do Rio de duas das mais importantes ruas da cidade do Rio de Janeiro corresponde ao ideal da bela época. Então é uma questão mais pessoal, tá, gente? Uma questão em que tem aí uma questão de uma visão mais decadente, né, que acompanha aí os espaços urbanos do Rio de Janeiro, beleza? Porque você sabe que a bela época passou, né, e depois ficou a miséria, ficou esse contraste da desigualdade social, beleza? Então vamos para o nosso conteúdo aqui do pré-modernismo, beleza? Vamos lá. Então vocês lembram, gente, que nós trabalhamos aí a questão do pré-modernismo ser
uma literatura de crítica social. Ela chega para falar assim, ó, tem algo errado, e é algo que precisa ser dito, né? Que é justamente essa questão de expor as desigualdades sociais. Mas foi só isso? Não, né? Teve a questão de tirar essa ideia do nacionalismo fanista, do romantismo, né? E isso vai ser intensificado lá na primeira geração do modernismo, que nós vamos estudar, né? Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos e sociais. Então lembra das revoltas que nós comentamos lá na primeira aula, né, sobre as revoltas da vacina, a revolta da chibata. Então o Brasil estava pegando fogo nessa época, uma época de transformação, saindo ali da monarquia e com os primeiros anos da república, totalmente perdido, né? Os caminhos do Brasil estavam ali totalmente conflituosos. Então, gente, ele passa a ser um nacionalismo crítico amargo, criticando as principais instituições, criticando os principais órgãos. Como vocês viram, os Sertões foi muito corajoso do Euclides da Cunha criticar o exército, porque ele viu que ali, a partir daquele momento, né, ele foi enviado para ser o repórter do estado de São Paulo. Só que ele percebeu que ali houve um massacre social, né? Então ele começou a escrever o romance a partir dessa temática. Beleza. E aqui, como vocês viram, né, existem vários autores do pré-modernismo. Como não é uma escola literária, professor, mas como é que eu sei que esses autores são do pré-modernismo? Porque eles têm praticamente, né, várias temáticas que se aproximam aí de um mesmo grupo. Não tem como você classificar o Monteiro Lobato fora desse grupo, né? Eles escreveram na mesma época sobre diferentes assuntos, e aí, né, didaticamente se classifica assim esses autores e as suas temáticas, tá bom? Nós trabalhamos isso na aula passada. Muito bem, então nós temos aí, que Brasil é este, né, gente? É o Brasil desigual, certo? É o Brasil urbano, né, aqui desenvolvido. Aqui vocês percebem que esses prédios eram os mais altos da época, né? Então significa que era muito luxuoso, tinha muito dinheiro aplicado ali dentro, né? Mostra um Brasil civilizado, um Brasil politizado, um Brasil refinado, né? Lembrando a Belle Époque, né? Cheia do dinheiro, cheia do capital, sem preocupações com questões menores, né, de pobreza e tudo mais. Não, isso aí esquece, né? Para eles isso aí não vem ao caso. E mostra também o Brasil rural, o Brasil anacrônico, brutalizado, fanatizado, esquecido, negligenciado, tá bom? Que é a temática, obviamente, do Euclides da Cunha com Os Sertões. E aí nós temos também, gente, né, falando mais especificamente do Monteiro Lobato. Você lembra assim, professor, mas o Monteiro Lobato eu lembro dele no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, o Monteiro Lobato, gente, ele é muito polêmico, porque ele escreveu literatura infantil, né, infanto-juvenil, certo? Mas escreveu também outros textos, ok? Alguns textos com uma questão mais... não sei se vocês já viram falar de eugenia, né, que é aquela teoria mais voltado para o racismo, de uma raça superior. Então naquela época isso estava muito em voga. Então o Monteiro Lobato ele seguia essa teoria, né, teoria determinista, certo? Então isso acabou meio que não manchando a obra do Monteiro Lobato, mas alguns escritores, alguns críticos acabam falando dessa fase. Mas voltando aqui ao pré-modernismo, o Brasil caipira foi apresentado pelo Monteiro Lobato, né? Aqui no Urupês, que é a obra dele, ele apresenta o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que é aquele rapaz caipira da roça, né, que anda descalço, né, tem os dedos, né, cheios de terra, porque trabalha na terra, ele tem contato com a terra. O único contato de fato que ele tem é com a terra, né? Ele não, na relação pessoal ele não consegue, né, gerir bem isso, então ele mais trabalha do que tem relação social, certo? Então ele mostra também, mas de uma maneira bem negativa, gente.
de uma maneira bem negativa. Tanto que o Monteiro Lobato considera que o caipira, essa pessoa que não tem instrução, que não tem nada, ele é o atraso do Brasil. Por isso que tem aqui, ó, anacrônico, né? Ou seja, não tem movimentação dentro do tempo, ou seja, totalmente irrelevante. Inerme, né? Ou inerte, totalmente parado. Analfabeto, não é letrado, né? Não sabe ali decodificar, não sabe passar um pensamento, não sabe argumentar sobre nada. E obtuso, né? Ou seja, você vê que o Monteiro Lobato ele tem algumas questões polêmicas, né? Para ele, na visão dele, ele achava que esse era o problema maior, né? Aqui, muito bem. Aqui nós temos, gente, uma parte muito importante dessa literatura pré-modernista. Nós temos aí o Brasil da marginalização urbana. Por quê? Lima Barreto, ele era negro, né? Ele nasceu, ele é da classe mais baixa, ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, ele fala, gente, ele é o primeiro autor que vem falar do subúrbio, né? Que trata o subúrbio dentro da obra literária, né? Porque vocês lembram que antigamente falar sobre subúrbio não existia. Dentro da obra literária, a obra literária é algo que só as coisas belas poderiam ser ditas, só os lugares bonitos poderiam ser ditos. E o Lima Barreto, ele traz, né, a realidade, ele traz, né, os centros menos populares, ele traz ali o subúrbio do Rio de Janeiro, né, já começa por ali. Mas professor, ele fala também da classe mais alta, ele fala, só que de maneira que ele tenta contrapor, né, o subúrbio com ali a classe mais alta, beleza? E fala que, obviamente, essa estrutura está errada, né? Porque ele aborda a questão do negro dentro dessa temática, ele aborda a questão do negro, como o negro ele é visto dentro dessa sociedade. Lembrem, o pré-modernismo começou em 1902, ou seja, a libertação dos escravos ali tinha 12, 10 anos, né? Então o que acontece, ou até mais, né? 13 anos, 14 anos, estão muito perto, muito próximo. Então, gente, lembrem que nós temos essa questão, né, de pobreza ligada à desigualdade social, ligada também às políticas que não foram feitas para as pessoas para os escravos libertos, né? Eles foram relegados, eles foram deixados, vai viver tua vida, te vira aí, não vou te dar nada em relação a algum auxílio, que você vai trabalhar, se você vai ter uma moradia, não, se vira, né? Então por isso que o Lima Barreto tinha essa preocupação de abordar como socialmente o negro, né, estava ali exposto, né, como ele estava colocado ali na sociedade. O funcionário público, então, gente, ele começa a criticar as principais instituições, né, o funcionário público. E aqui a principal crítica dele vai ser o Exército, né? Ele fala que o Exército, não assim de fato, mas dá para perceber dentro da obra que o Exército ele começa a perceber vários defeitos, vários desserviços do Exército, né? Ele através do seu personagem, tá bom? O Policarpo Quaresma, ele passa uma mensagem de que, poxa, o Exército poderia fazer muito mais pelo país, mas ele está apresentando um desserviço. Por quê? Porque o próprio Policarpo Quaresma, ele se torna, né, um sargento, né? Ele se torna um sargento. Então ele pensa que pode fazer muitas coisas pelo Brasil, porque ele acredita no Brasil, né? O Policarpo Quaresma, ele acredita no Brasil. Mas ele começa a ver, quando ele entra no exército, ele começa a perceber algumas coisas, falando, não, né, não dá para fazer, não pode fazer, tem que perguntar do fulano X. Só que ele era muito ingênuo, o Policarpo Quaresma. Falou, não, beleza, então na próxima vez dá para fazer, né? E ele vai levando isso, tá bom? Vai levando isso. Deixa eu só parar aqui. E acaba sendo, gente, culpado, tá, de conspiração contra o Brasil.
ele que acreditava tanto no Brasil, acreditava que o exército poderia fazer algo no Brasil, acabou sendo condenado à morte por conspiração ao Brasil, né? Então você percebe aí que a obra dele, a obra de Lima Barreto, a mais conhecida, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou seja, o triste fim, né? O cara que acreditou tanto no Brasil acabou tendo um triste fim, beleza? Os alcoólatras, né? Então, gente, o próprio Lima Barreto ele sofreu também com esse mal, né? Então morreu muito jovem também. Então ele acaba abordando aí essa questão, né, do alcoolismo dentro das suas obras. Só que a gente tem que ter em mente que esse autor ele é muito importante para o pré-modernismo, né? Ele vai abordar todas as questões sociais, tá bom? Muito bem. Então, gente, a gente tem um país de oligarquia. Isso a gente estudou já em história, né? Olha só, aristocracia, certo? Rural. São Paulo, o interior de São Paulo e Minas Gerais, né? Ou seja, a aristocracia ela estava dividida tanto na questão rural como na questão urbana, né? Olha só, na parte urbana nós temos São Paulo capital e Rio de Janeiro, então tudo estava concentrado. Vocês entendem? A renda estava concentrada, por isso que havia tanta desigualdade. E era isso que o pré-modernismo ele queria mostrar com as suas obras. Professor, mas por que o senhor está falando tanto disso? Porque lá no modernismo nós vamos ver reflexos dessa literatura que foi feita no pré-modernismo. Por isso que é importante entender como um todo. Aí, o Brasil, terra de Canaã, né, o Graça Aranha que escreveu Canaã. Né, então, olha só, com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira, ou seja, os imigrantes começaram a surgir. E começaram a entrar no Brasil. Surgem os conflitos de adaptação e questões raciais. Então tem essa questão racial, né, de uma raça superior. Então essas questões são bastante abordadas dentro do pré-modernismo, tá, gente? Beleza. Certo? Aí o Lima Barreto, mais uma vez, né, mestiço humilde, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, funcionário público e jornalista, envolveu-se no alcoolismo, 2 vezes recolhido ao hospício, né? Então, porque ele passava por problemas, né, do alcoolismo, então acabou tendo um triste fim, né? Então, essa obra é mais conhecida dele, tá, gente? Triste Fim de Policarpo Quaresma, beleza? Euclides da Cunha, gente, engenheiro, militar, jornalista, né? A principal obra dele foi Os Sertões, aquela que a gente comentou sobre, né, a Guerra de Canudos. Monteiro Lobato, escritor polêmico, criticava o atraso do país, mas se colocou contra o modernismo, né, bem contraditório. Criticado por preconceito, escreveu literatura infantil e literatura para adulto, como eu falei para vocês, só resumindo as informações. E o Augusto dos Anjos, né, gente? O Augusto dos Anjos, ele, dentre esses outros, ele foi o único que escreveu poesia, né? Ele escreveu apenas poesia. Os outros escreveram prosa, tá bom? Romances, crônicas, beleza? Então, devo entender aí? Tranquilo. O Augusto dos Anjos, só poesia, né? E que tipo de poesia é essa? A poesia da solidão e da decomposição humana, certo? Então, professor, o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar, gente, termos científicos aí. Como eu falei, ele vai utilizar a questão do palavras ligadas às questões científicas, né? Fezes, vermes, certo? Urina. Então, são palavras ligadas aí à questão científica que ele vai utilizar, certo? Mas, professor, com qual intenção ele vai utilizar? Justamente para falar sobre a degradação humana, sobre a questão da solidão, né? Ele vai ser bem crítico em relação a isso também, beleza? Bom, ele envolve aqui, gente, todas as escolas literárias anteriores. Ele é bem importante porque ele vai abordar um pouquinho do parnasianismo, porque os seus poemas seguem uma regra métrica. Naturalismo, porque tem essas questões das teorias científicas dentro do poema, como eu falei. E o simbolismo, porque ele acaba criando imagens, né? E você sabe que o simbolismo ele cria imagens através da sua poesia. Então o Augusto dos Anjos ele é bastante importante por isso, tá bom? E ele fez uma única obra,
né, uma única obra que envolveu, para você ver a importância dele, apesar de ter escrito apenas uma obra, tá bom? A nossa atividade, gente, vai da página 13 à página 20 hoje, tá bom? A 13 nós já fizemos, beleza? Aliás, fizemos a 12, então nós começamos aí da página 13 e vai até a página 20, tá bom, gente? Então na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade, mas entreguem para mim no WhatsApp. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.